que eu acredito que é o maior erro que muitos profissionais estão cometendo nesse momento ao atender pacientes com ansiedade e depressão é a forma de olhar para a ansiedade e depressão. Se nós continuarmos a olhar da mesma forma, nós teremos os mesmos resultados e isso levará os pacientes a viverem incapacitados por essa doença que vem assolando e que foi considerado pela Organização Mundial da Saúde, já para o ano de 2030, uma epidemia silenciosa, a maior epidemia. A depressão, por exemplo, ela será a maior doença no ano de 2030 de toda a sociedade. A gente tem que começar a conseguir compreender que a depressão e a ansiedade, ela afeta não só a pessoa. Não é como quando você está com um problema, com uma pessoa se torna paraplégica, que acaba afetando ela de forma isolada. Afeta também um pouquinho a questão da mobilidade da casa, mas de forma direta não influencia num todo socialmente falando, certo? Ele influencia em mudanças, em pensamentos que a gente pode ter a partir daquele momento e que a gente deve ter, mas é fácil você olhar para uma pessoa que é paraplégica e conseguir entender que você tem que se adaptar a certas situações. Por exemplo, você para colocar uma pessoa paraplégica dentro do carro, você tem que ter uma condição melhor para ela. O problema é que a depressão, ela não faz você alterar a sociedade dessa forma. E por isso tem crescido tanto. Então, quando nós olhamos para a depressão e a ansiedade, nós olhamos como algo que pode ser temporário e invalidamos os sintomas físicos associados à depressão e à ansiedade e a incapacitação que o paciente tem, mesmo você olhando para ele, vendo ele em perfeita harmonia com o seu corpo. Você não consegue ver que por detrás daquele corpo, em que tem sim pernas que conseguem andar, na maior parte das vezes, rasas as exceções, ou braços para poder fazer um trabalho, ela não tem forças para aguentar mais do que um prato durante 2 minutos na sua mão. Porque o corpo dela está em um modo tão forte de dor que ela não consegue produzir energia suficiente para ter prazer e se agarrar em nada, mesmo em coisas físicas. A ansiedade, da mesma forma, passa pela mesma questão incapacitante. Um paciente com ansiedade, ele tem a sua vida limitada, as suas ações limitadas pelo que pode fazer enquanto não está tendo uma crise de ansiedade. Pior do que isso é você saber que a qualquer momento aquela ansiedade, aquela crise de ansiedade pode acontecer e fazer com que você passe vergonhas em lugares específicos no seu meio social. Ou que você deixe de desempenhar uma função que antes você conseguia. Você já pensou o que é ter um médico operando com uma crise de ansiedade